Ave Maria Stella. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Se você não for inscrito nesse canal, se inscreva, fazendo com que o YouTube reconheça a legitimidade dessa bela missão. O evangelho que vamos proclamar encontra-se em São Marcos, na sexta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e conduziu-os a sós a uma alta montanha. Transfigurou-se diante deles, suas vestes tornaram-se resplandecentes e de uma brancura tal que nenhuma lavadeira sobre a terra as pode fazer assim tão brancas. Apareceu-lhes Elias e Moisés e falavam com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse: Mestre, é bom para nós estarmos aqui. Faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Com efeito, não sabia o que falava, porque estava sobremaneira aterrorizado. Formou-se então uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz: Este é o meu filho muito amado. Ouvi-o. E olhando eles, logo derretendo de medo, já que não viram ninguém, senão só Jesus com eles. E desceram o monte. Proibiu-lhe Jesus que contasse a quem quer que fosse o que tinha visto, até que o Filho do Homem houvesse ressuscitado dos mortos. E guardaram recomendação consigo, perguntando entre si o que significa ser ressuscitado entre os mortos. Depois lhe perguntaram: por que dizem os fariseus e os escribas que primeiro deve voltar Elias? Respondeu-lhe: Elias deve voltar primeiro e restabelecer tudo em ordem. Como então está escrito acerca do filho, que deve padecer muito e ser desprezado. Mas digo-vos que também Elias já voltou e fizeram-lhe sobre tudo o que quiseram, como está escrito dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados filhos, queridas filhas, a transfiguração. Hoje o Evangelho mexe muito com a nossa honestidade, sinceridade, a transfiguração. É a nossa maneira realmente que nós estamos nos colocando diante de Deus. Mas o ponto cerne desse texto para nós, desse Evangelho, é que Jesus separou Pedro, Tiago e João, separou esses 3 primeiros discípulos para fazer uma intimidade profunda com ele. Olha como é interessante, olha o convite de Jesus. Transfigurar é deixar-se, mostrar-se por dentro, na totalidade. E é tamanha a experiência que estava ali Elias e Moisés, a lei e a palavra, ou seja, o mandamento e a palavra, ou seja, o pilar da nossa vida. E aí, Pedro, olhando isto, vendo quem? Elias e Moisés, diz: olha, Senhor, é muito bom estar aqui. É muito bom
Vamos preparar 3 tendas, uma para ti, outra para Elias, outra para Moisés. Então você percebe a grandeza dessa palavra, onde o próprio Cristo mostra o seu relacionamento com o céu, o relacionamento dele com aquilo que é próprio do próprio Deus, né? Jesus estava falando com Elias, com Moisés, e exatamente este Elias, esse Moisés, que Jesus faz uma releitura. Jesus é uma releitura de Elias e Moisés. E aí vai falar assim, olha, eles ficaram assustados com tamanha beleza e uma voz confirma o filho. Este é o meu filho, muito amado, ouvi-o. Ou seja, dá uma determinação, uma direção. Dê atenção, ouve meu filho. Veja, olhemos para tudo aquilo que ele já fez, todos os milagres, todos os prodígios, e ouve o meu filho, siga o meu filho, obedeça o meu filho. Então nós temos aqui a beleza de um relacionamento, um convite para nos relacionarmos com mais honestidade com o nosso Senhor. Nós aqui no Rio de Janeiro estamos passando por uma situação de muita tristeza diante dos nossos irmãos de Petrópolis, e nós estamos com o coração muito ferido, e é muito importante esse texto para nós, a transfiguração, porque vai falar aqui da ressurreição. Eu vou ser esmagado, crucificado, humilhado, mas vou ressuscitar. Ou seja, Jesus mostra para esses 3, Pedro, Tiago e João, mostrando exatamente Elias e Moisés para falar do céu, para falar da maravilha do céu. Por mais tristeza que nós estejamos, nós precisamos confiar mais e mais no nosso Deus. Nós precisamos arregaçar nossa manga e querer fazer essa experiência de fé, de amor com nosso Deus. Desejarmos ardentemente estarmos com Ele. Desejarmos ouvi-lo. E aí termina mais ou menos assim, lá pelo versículo 11. Depois perguntaram, dizem os fariseus, que primeiro volta Elias. Então, aquilo que eu falava, Jesus é uma releitura de Elias, ou seja, na obediência ao Pai, no amor à missão, no querer o bem da humanidade, de todos aqueles do qual são alvos da misericórdia de Deus, alvo, ou seja, alvo dessa ternura de Deus. Então, como é belo ouvirmos isso, pensarmos nisso, entendermos isto. Como é belo entendermos a grandeza desse Deus, a maravilha que é esse Deus para nós. Por isso a transfiguração é esse convite belo para que eu e você sejamos mais honestos, transparentes e fiéis ao nosso Deus. Que nossa patrona Santa Faustina nos ajude a mergulharmos no diário, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos ajude a termos a nossa casa para cuidarmos de sacerdotes, que São José, esposo de Maria, nos dê a graça de sermos fiéis a Jesus, ao seu Filho, sermos fiéis a Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.